tranquilos. É isso aí. Assim é a nossa vida de crentes que nós somos. O que é o crente? O crente é quem crê, acredita. E nós acreditamos na palavra de Deus. Por isso nós fazemos isso. Vocês não estão vendo, mas a partir desse dia foi implantado um certo controle, né? Também é um controle. Vocês não estão vendo, mas estamos sendo controlados. É um timer lá, ó, certo? Um timer lá. Quando chegar no zero lá, vai abrir como é que é? Um alçapão aqui, né? Cai. Né? O pregador cai num alçapão aqui, a hora que zerar lá. Tem que sair daqui antes de zerar o cronômetro. Né? Isso. Que coisa, né? Tá muito bem. Vamos lá. Queridos, a nossa mensagem da palavra de hoje, então, ou a palavra dessa mensagem, tem como título Felicidade e Plenitude. Felicidade e plenitude. É natural que todos nós lutemos, busquemos a nossa felicidade. Principalmente o jovem, né? Quando casa, assim, ele casa para quê? Para ser feliz. Minha vida já está dando uns nó aí, tem uns problemas aí, então eu vou me casar para ser feliz. Né? Encontrei a tampa da minha panela, agora eu vou ser feliz. Né? E passado eu não digo um dia, né? Mas alguns dias, né? Ou um dia, ele descobre que, poxa, não é assim. Né? Não é assim. Me contaram uma historinha que não é verdadeira. Não é? Por quê, queridos? Quando eu faço alguma coisa buscando a minha felicidade, eu não vou encontrar isso. Porque a nossa felicidade ela não está nas coisas, nos atos, nas pessoas. A nossa felicidade, ela está quando nós entendemos o porquê nós existimos. Quando eu entendo que eu não sou apenas uma pessoa feliz, por mais alegre que seja, por mais alegre que seja o seu semblante, o seu coração. Eu só sou completo, eu só me realizo quando eu encontro a plenitude. E esta plenitude, ela está baseada em um ensino deixado por Jesus, através da palavra. Palavra dele, palavra de Deus. Queridos, é interessante porque, por vezes, nós temos visto pessoas, né, reunidas, comemorando, festejando, alegres. Inclusive, celebrando a Deus em reuniões. Só que, cada vez mais, por maiores que sejam estas reuniões, elas não simbolizam nada mais do que uma carência. Felicidade. Quem busca a sua felicidade só busca isso porque ela não tem. E uma pessoa que não é feliz, ela é o quê? Um infeliz. Carente. Quem busca a felicidade, naturalmente, ela está expressando uma carência e uma necessidade. Agora, quando eu entendo a plenitude em Deus para a minha vida, então eu encontro uma verdade absoluta, inabalável. Queridos, a felicidade, ela é muito instável, até mesmo volátil. A pessoa está feliz, daqui a pouco apareceu lá um esporão no pé, já não está mais feliz. Né? Coisa assim de um dia para o outro.
Ah, mas ontem eu estava tão feliz. Pois é, hoje é um novo dia, então já não está mais feliz. Qualquer acontecimento, qualquer coisinha que aconteça, né? O filho brigou com o filho do vizinho, pronto, já não está mais feliz, né? Queridos, são coisas passageiras. E nós precisamos nos desligar, nos apegar das coisas passageiras e nos centrar, concentrar naquilo que é eterno. E quando eu descubro o que é a plenitude de Deus para a minha vida, eu não me ligo mais nessas coisas passageiras. Para não falar banais. Por quê? Porque o meu entendimento, ele passou por uma transformação. Eu entendo que plenitude significa você ser pleno, constante e não inconstante. Cheio e não meio cheio, meio vazio. Às vezes está transbordando porque está tão cheio, no outro dia já está lá, ó céus, ó vida, ó azar. Ao contrário disso, queridos, ter fé significa constância. Independente da situação que você está vivendo ou passando. Se tem sol ou se você está em Joinville. Não importa. O importante é, eu entendi um projeto. Esse projeto já foi desenhado para a minha vida. Então eu não preciso nem interpretar esse desenho, né? Mas eu acredito, pronto, e recebo. Foi falado hoje aqui um testemunho de cura, né? Certo? Ah, mas o médico falou tal coisa. Escuta, o que o médico falou não me interessa. O que me interessa? O que está escrito na Bíblia. E a palavra diz que eu sou perfeito, assim como ele é perfeito. E pronto, esqueça. O diagnóstico é mentiroso. O diagnóstico, por mais verídico que seja, com base legal, a pessoa que deu esse diagnóstico estudou para isso, se capacitou para isso. Mas a minha fé não está nessas coisas. A minha fé está nele, Cristo. E o que Cristo diagnosticou na minha vida? Que eu sou perfeito. Só. Acabou. Ponto final. Certo, queridos? Vamos lá. Queridos, vamos ler aqui o texto que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 6. Lucas 17, 3 a 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa. Então os apóstolos disseram ao Senhor. O que eles falaram? Aumenta a nossa fé. Próximo. Ao que o Senhor respondeu. Se vocês tivessem fé, se vocês tivessem, portanto, Jesus constatou que eles não tinham. Imagina, queridos, esses homens andavam com Jesus, estavam com Jesus. E Jesus, o Mestre, constatou que esses homens não tinham fé. Se vocês tivessem fé,
e esta fé fosse tão pequena, tão minúscula, comparado ao que eles conheciam como pequena e minúscula, que era uma pequena semente de uma planta chamada mostarda. Vocês diriam a esta planta que estava próximo deles: arranca-te daqui e joga-te no mar. E ela obedeceria. Próximo. Não, é 6, né? Eu falei, né? Isso. Queridos, o que a fé tem a ver com com esse tema da mensagem de hoje chamado felicidade e plenitude? Essa palavra de Jesus, quando ele compara a fé a um grão de mostarda, ele está dizendo o seguinte: não importa o tamanho da sua fé, o que importa é a qualidade da tua fé. Qual é a qualidade da sua fé? Você precisa diariamente transbordar de fé, fazer com que as pessoas ao seu lado saibam que você é uma pessoa de fé. Meu vizinho tem que saber. Não, lá é uma pessoa de fé. Meu marido tem que saber que eu tenho fé. A minha esposa precisa saber que eu tenho fé. Mas qual a qualidade dessa fé? A palavra diz que, mesmo se ela for minúscula, quase imperceptível, mas se ela tiver qualidade, isso é o que vai fazer valer a pena. Não são grandes reuniões que vão aumentar a sua fé. Não são ajuntamentos de pessoas que vão aumentar a sua fé. Não é através desses ajuntamentos, queridos, que a graça, a glória de Deus se manifesta. Mas a glória de Deus só se manifesta através de encontros de pessoas. Encontros de fé. Ontem nós estávamos aqui reunidos num encontro com um ideal de fazer alguma coisa nesse lugar para que se permita receber pessoas da melhor maneira no nosso aniversário. Por quê? Porque nós acreditamos que o nosso irmão que vai nos visitar, assim como cada um de nós aqui, precisa ser bem recebido, bem acolhido. Isso é zelo, isso é carinho, isso é cuidado, isso é amor. Isso expressa amor. Para que nós possamos nos encontrar. E através desse encontro, a nossa fé, ela possa ser manifesta. Porque aí sim, queridos, essa pequena semente representada pela palavra, ela pode de fato produzir muito mais do que uma fé transbordante, que quando colocada à prova, ela desaba. Uma fé constante. Uma fé que não se limita a pequenas adversidades. Uma fé que, independente da circunstância, eu estou confiante. Ah, recebeu o diagnóstico médico que está com, sei lá com o quê. Escuta, está escrito aqui.
Mas também está escrito aqui nesse livro que eu sou perfeito. Eu fui feito à imagem e semelhança do perfeito. Então, que conversa boba é essa aqui que estão dizendo na minha vida? Não, isso aqui está errado, isso aqui despreza. Despreza o diagnóstico. E passo a acreditar na palavra de Deus. Já falei isso outras vezes, né? Aconteceu comigo, minha esposa estava presente, recebi um diagnóstico lá de uma doença. Tem que fazer cirurgia porque blá, 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 e já trataram de cuidar daquele negócio lá. Saímos ali daquele ambiente opresso, pesado. Chegou na porta do hospital lá, falei para ela, não é assim. E oramos e declaramos a palavra. Com fé. E pronto. Pronto. O que aconteceu? Aconteceu o que está na palavra. Mais nada. Mas e o diagnóstico? Deixa para lá. Deixa para lá. Ou eu creio na palavra, ou creio no diagnóstico. Ou eu recebo o que está na palavra, ou recebo o que está no diagnóstico. É assim, queridos. Vamos lá. Marcos 11, 22 a 26. Marcos 11, 22 a 26. Olha só. Estamos ali com uma conversa com os discípulos, né? Então, Jesus fala para eles: tenham fé em vocês. É isso que está escrito ali? Tenham fé em César. Não. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Próximo. Porque em verdade eu lhes digo, se alguém disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar. Queridos, existe um segredo na nossa vida. E isso aqui é uma chave para este segredo. Se você tiver fé e não duvidar daquilo que a sua fé pode produzir. Mas então eu tenho fé na minha fé. Não, eu tenho fé em Deus em primeiro lugar. Como eu tenho fé em Deus, eu coloco a minha fé para funcionar, em ação. Se você tiver fé e disser a este monte, ergue-te daqui e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração. Queridos, coração aqui é espírito. E não duvidar no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que você diz. Eu creio que será feito aquilo que eu declaro com palavras. Em minha boca está o poder. Falamos sobre isso agora. Sobre vida e morte, bênção e maldição, alegria e tristeza, saúde e doença, abundância e escassez. Escrito, queridos. Isso está escrito. Assim será. Assim será. Próximo. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim será. Querem uma coisa mais simples do que isso? Creiam e assim será. Por isso digo a vocês.
Por este motivo, eu digo a vocês, tudo aqui, queridos, é tudo, o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. Próximo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as suas ofensas. Mais um lá, vamos ver, 26. Mas se vocês não perdoarem também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Olha como isso é grave. Não carregue mágoa, rancor no seu coração. Perdoe. E perdoar, queridos, é perdoar e esquecer. Ah, mas você não sabe o que tal pessoa me fez, isto é imperdoável. Não, ali está escrito que tem que perdoar. Perdoe. Para que aquilo que está escrito antes deste versículo possa de fato acontecer. Se eu não perdoar, as palavras que eu declarar não têm efeito. Ah, mas eu acredito na declaração da minha palavra, mas eu não consigo perdoar meu irmão, meu marido, minha esposa, meu sei lá quem. Queridos, este versículo torna o outro sem efeito. Invalida. Ó, essa mulher é muito inteligente. Faz tempo já. Perceber isso há bastante tempo. Queridos, isso é você ser pleno. Isso é você ser cheio, você ser realizado. Quando você tem o seu entendimento transformado pela palavra. E quando eu falo entendimento transformado, eu preciso compreender que esse processo, ele está completo. Eu creio e recebo. E eu preciso também aprender a concluir essa crença na palavra de Deus. Então, o perdão, ele faz parte da minha vida. Porque se eu não perdoo, aquilo que eu declaro não vai acontecer. Se eu não perdoo, a graça contida na palavra de Deus não vai me alcançar. Por mais que eu queira, por mais que eu cante e salte e vire cambalhota e participe de encontros e reuniões, esteja presente no meio dos ajuntamentos, se eu não tiver o perdão, se o meu coração não for perdoável, tudo isso, queridos, é perda de tempo. Simples, como está escrito. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Olha o que está escrito lá. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. No versículo 27 do mesmo capítulo aí, João 14, 27, olha o que está escrito. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não dou a paz como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? Ora promove felicidade, ora promove reuniões, ora promove ajuntamentos de pessoas. Essa paz aqui, queridos, é a paz que traz a verdade para a sua vida.
não é a paz que o mundo oferece. Que o coração de vocês não fique angustiado por nada e nem com medo. Se você tiver a paz que Jesus deixou, queridos, ele já deixou essa paz. Se ele já deixou, ela já está em nós, sobre nós. O que eu preciso fazer? Receber. Eu recebo essa paz. A paz que me traz uma verdade. E esta verdade é que eu sou filho. Sou filho amado. Que eu tenho um pai. E Deus é o meu pai. E este entendimento de filiação, este entendimento de verdade, ele me torna pleno. Porque agora eu sei a quem eu pertenço, a qual reino eu pertenço. Agora eu sei que ele me transportou, me tirou de um império onde havia um tirano, um imperador. Onde tudo aquilo que eu fazia para buscar, para encontrar, para receber uma felicidade passageira. Agora não. Ele já me tirou daquele lugar. Hoje eu passo a pertencer. Eu pertenço a um reino. E este reino é o reino do meu Pai, Deus. Então agora, queridos, eu não faço por merecer. Eu já tenho, Ele já me deu. Hoje eu estou assentado com Ele, Jesus, à direita do Pai, com Ele, com Jesus. Então eu não preciso correr atrás de felicidade. Eu sou pleno. A plenitude que Ele conquistou é minha. E assim é. Assim é a nossa vida, queridos. Entende como as coisas são muito mais simples do que parecem? Tudo passa por uma chavinha, né? Pode ser um botão que você aperta, pode ser um interruptor ali, é uma chave mesmo, né? Alguns às vezes precisa receber um impacto assim, uma pancada para entender o negócio, né? Mas é assim, é como você despertar. Estava dormindo, puf, acordou. Mesma coisa. Então eu saio de um lugar escuro e venho para a luz. Vamos confirmar isso? Porque o tempo está correndo. Vamos confirmar isso? Mateus 5 é um livro que fala a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, duplamente feliz. Não só feliz, mas uma pessoa que encontrou a plenitude através da palavra de Deus, através do entendimento da palavra de Deus. Não só feliz, mas uma felicidade completa, uma felicidade plena. João 8, versículo 12, João 8, 12, diz assim: de novo Jesus falou. Jesus era incansável. Que ele precisava repetir e repetir e repetir. Os discípulos tinham 2 ouvidos, né? Então o negócio entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? De novo Jesus falou: eu sou a luz do mundo.
Eu sou a luz do mundo. Eles estavam em trevas, agora estão participando dessa luz. Nós andávamos em trevas, hoje nós estamos em um lugar de luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quantos aqui seguem a Jesus? Amém. Não andará mais em trevas. Estavam em trevas. Entenderam o que era seguir a Jesus. Passaram a ter luz, a luz de Cristo. Não andará em trevas. Pelo contrário, ao contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. Logo em seguida, no livro de Mateus, Mateus 5,14, olha o que está reservado para nós. O mesmo Jesus. Não foi outra pessoa, foi o mesmo Jesus. Ele vem agora e diz o seguinte para nós: vocês são a luz do mundo. Ele vai além. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, se essa cidade estiver iluminada. Iluminada pela energia da, como é que é? Celeste? Não. Iluminada pela luz que flui de dentro de você. Essa é a verdadeira luz. Porque é a luz de Cristo, querido. A luz que faz com que você não fique procurando ser feliz. Mas essa luz faz com que você seja pleno em tudo que você faz. Pleno. Completo. Filipenses, capítulo 4, de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7, diz assim: fiquem felizes no Senhor. É isso? Não. Alegrem-se sempre. Sempre aqui é aquele negócio contínuo, né? Não sofre ali interferência, tal, tropeço. Não. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Moderação, queridos, é uma pessoa constante. Pessoa moderada. Uma pessoa que não explode por qualquer coisinha, né? Está andando em casa, bateu com o dedinho no canto, no pé da cadeira, já falou um palavrão ali, né? Não, moderação. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Todos da sua casa, todos do seu grupo de amizade, todos da igreja que você participa, todos dos seus grupos de WhatsApp também. Constância no Senhor. Por quê? Perto está o Senhor. Próximo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica com ação de graças. Mais um, né? E a paz. Olha só. E a paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A paz, queridos, que vem através da verdade.
E esta verdade, ela é que Deus amou o mundo de uma certa maneira, que enviou o Filho dele, Jesus, para morrer no seu lugar. Ele pagou alto preço por você, para que você seja pleno, e não para que você fique buscando felicidade. Glória a Deus. Pode voltar o cronômetro lá, por favor? Vamos ver. Zerou o cronômetro? Então, zerou o cronômetro, então encerrou. Então, antes que abra o alçapão aqui, eu vou sair daqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a pontualidade. Queridos, nós vamos ter então o nosso momento de ceia. E para isso eu quero convidá-los a ler um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, onde fala a respeito deste momento, né? 1 Coríntios 11, 23. Onde a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que também entreguei.